Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Quirino e o mundo está em guerra, o Brasil chegou na era do gelo, mas nós não podemos perder energia. Mais uma vez, eu não estou sozinho. Hoje eu conto com a ajuda do Gabriel Barros como host, uma das revelações do Damas. Então, bem-vindo, Gabriel. Olá, ferrenhos, tudo bem? E hoje eu quero saber se o Paulo vai ensinar a gente a fazer gato. E eu sou Paulo Sérgio, trabalho com o Mercado Livre de Energia e a gente pode sim ser livre na nossa contratação de energia, cara. Isso aí é uma novidade, é uma coisa que realmente está mudando, né? E pode mudar ainda muito mais. Vamos lá. Eu quero participar bem aqui, responder e esclarecer todas as dúvidas, com certeza. Eu acho que vai ser sensacional hoje. Massa demais. Para quem não está sabendo, o Sérgio é o nosso convidado especial de hoje. Ele é engenheiro eletricista, professor e empreendedor do Mercado Livre de Energia. Também é mestre. Então, nós vamos ter uma aula da inveja para aqueles que ainda não escutam o nosso podcast. Então, é um prazer estar tendo essa conversa com você, Paulo. Na verdade, eu estou muito empolgado com esse tema. Para quem ainda não leu o título, o tema que nós vamos falar é sobre o mercado livre de energia. Mas podem se acalmar, que quando eu vi isso pela primeira vez, eu também não tinha a mínima ideia do que era. Mas aí eu fui pesquisar mais, me animei, e sei que quem é liberal também deveria se animar, se empolgar com esse tema. Principalmente com algumas notícias que eu também fui pesquisando, que o Brasil está caminhando muito bem. Mas, antes de adentrar nesse tema especificamente, se apresente melhor, Paulo. Quem é Paulo? Como ele chegou até aqui? De onde você nasceu? Legal, cara. Olha só, tentando dar uma resumida aí, né? Eu nasci no Pará, né? Aqui no interior do Pará, em Capanema. Eu me considero um cidadão paraense, né? Porque eu já morei em algumas cidades, Marabá, Castanhal. Atualmente eu moro em Belém. Gosto muito daqui, pra falar a verdade. Gosto principalmente da comida, né? O açaí eu não abro mão. E, assim, eu trabalhei com várias coisas já. Atualmente eu trabalho no Mercado Livre de Energia. A minha formação é Engenharia Elétrica pela Federal. Continuei minha formação na Federal em Engenharia Industrial, né? Eu também tenho, assim, um hobby de mercado financeiro e eu tenho uma certificação da Anbima, CPA 20, né? Simplesmente pelo interesse. E tudo isso, no final das contas, eu também sou professor do nível técnico, né? Tem outras coisas que eu faço projetos também, né? Na área elétrica. Mas acho que, assim, o Mercado Livre de Energia é onde está boa parte da minha vocação, porque envolve toda essa parte de engenharia, indústria, né, essa coisa da eletricidade e o mercado também, né, porque no final o Mercado Livre tem que dar uma estudada, entender como é que está a geração no Brasil, como é que está o consumo, como é que está então um pouquinho da macroeconomia, a demanda por energia. Tudo isso é interessante para fazer a contratação no momento certo, né, e pegar os momentos mais interessantes aí para fazer a contratação. Né? Tem também um ambiente de bolsa de valores, né? Como se fosse assim, é o balcão de negociação, a BBCE, onde é possível comprar energia num livro de ofertas muito parecido com a B3. Né? Não chega a ser como exatamente a bolsa de valores, né? Não tem essa nomenclatura, né? Mas é um balcão de negociação onde tem as ofertas de venda e a oferta de compra de energia, né? É bem interessante isso também. Então eu sou um liberal, sim, né? Eu sou um cara bem Milton Friedman, né? Eu penso assim, cara, eu quero saber se já funcionou na prática, funciona em algum lugar. E isso que é muito interessante, o Mercado Livre já funciona muito bem em 34 países, do jeito ideal, digamos assim, onde o CPF, né, onde a pessoa física, sem ser uma empresa, sem ser uma conta muito grande, consegue comprar energia, comprar e vender. Entendeu? Na Alemanha, por exemplo, tu pode vender, de fato, teu excedente de painel solar. Né? Aqui no Brasil, para tu vender uma energia no painel solar, dá um trampo aí, entendeu? Porque na verdade tu não pode vender energia, tu tá alugando equipamento, tu tá alugando teu telhado para alguém, entendeu? Tem que ter uma volta aí jurídica até tu finalmente, no final das contas, fazer o que tu quer, que é vender a energia. Eu vejo que os países que são mais livres, esses 34, eles estão entre os 40 mais desenvolvidos, 40 mais ricos, 40 maiores DH, entendeu? Aí quando tu vai lá, facilidade de fazer negócios também são esses países, né? Finlândia, Suécia, né? Estados Unidos, tu vai ver que quanto mais
o país é livre de maneira geral, mais rico ele é, e naturalmente é mais fácil também fazer a contratação de energia, né? Então o Brasil ele está aí bem atrás nesse ranking, mas finalmente melhorando, né? Olá, ferrenhos! Bem-vindos aos recados iniciais do Damas de Ferro. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de nossos ouvintes, seguidores e membros que estão sempre nos apoiando. Foi por isso e pelo trabalho árduo de nossa gestão que o Damas de Ferro e o projeto Traduzindo a Liberdade estão entre os 3 finalistas para a categoria Grupo do Ano de 2021 do Students for Liberty Brasil. Este é um prêmio muito importante para nós, e vocês fazem parte dessa história. Se você quiser contribuir com Damas, continue consumindo nosso conteúdo do Spotify, do blog, siga nossas redes sociais em @c.damasdeferro e se quiser, seja membro de nosso clube como escritor, tradutor ou leitor em nosso clube de leitura. Era isso, aproveite o episódio e até mais! Mas eu acho que assim, a master pergunta, né, é como funciona esse negócio, né, de mercado livre de energia. Cara, como é que tu imaginava, assim? Me fala um pouquinho e eu vou completando aqui. Na verdade, eu tenho algumas perguntas sobre o mercado livre de energia. Isso que eu já tenho, assim, um longo histórico de conversa com o Paulo, mas é um negócio muito doido, porque esse é um assunto muito mais importante do que a gente imagina. A primeira coisa que eu pergunto para você é o seguinte: qual o impacto que tem num país a energia ser comercializada de forma livre? Eu pergunto isso porque eu sei que energia está em cima da lista de pagamentos de qualquer grande empresa. Então eu imagino que isso deve ter um impacto muito absurdo nas contas, tanto públicas quanto nas contas privadas. Tipo, você trabalhando com o mercado livre de energia, percebeu isso assim na prática? E já emendando com essa pergunta, acho que pra mim, o que eu imaginava de mercado livre de energia era pessoas vendendo aquele senso comum, né? Vendendo energia, aquela energia que você produz pelo seu painel solar e você meio que vende para seu vizinho algo do tipo, alguma empresa. E já emendando com essa pergunta do Gabriel, pode explicar de maneira leiga o mercado livre de energia e emendando já com essa questão? Claro, com certeza. Eu acho que, inclusive, é mais simples eu explicar o que é o mercado livre e, na sequência, explicar o impacto que ele causa. Então, vamos lá. O que é o mercado livre de energia? O mercado livre de energia é pensar o seguinte: vamos comparar ele com o mercado regulado, né? O mercado regulado, tu compra energia da empresa que tem a concessão local dessa energia, né? Quem é que pode te entregar essa energia? No caso aqui, no meu estado, quem tem a concessão do estado é a Equatorial, certo? Então a Equatorial, ela tem o direito de comercializar e vender essa energia. Eu posso vender de volta a energia que eu comprei da Equatorial? Não posso, né? Então a Equatorial compra energia da Eletronorte, né, e vende pra gente, beleza. Então é uma coisa bem vertical, bem dura, né? Não existe outra possibilidade. No Mercado Livre, existe o gerador, o transmissor, a distribuidora, os agentes em geral, né? O consumidor, o autoprodutor. Existem várias figuras, né? Mas eu vou colocar assim: existe a geração, existe a comercialização, existe a compra dessa energia, né? O cara que compra é o consumidor, beleza. Ele pode comprar uma energia, ele pode comprar um contrato de energia de 5 anos, inclusive, energia para os próximos anos. E se ele comprar mais, ele pode vender de volta para o cara que gerou. Quem gera tem uma obrigação de vender, de entregar aquela energia. Uma obrigação tão grande que, se ele não gerar, ele tem que comprar para poder suprir aquele fornecimento de energia. O comercializador, ele não precisa nem gerar e nem consumir. Ele pode comprar, guardar um tempo, né? Por exemplo, eu comprei energia em 2030. Beleza. Ele comprou, pode esperar esse tempo aí, quando estiver perto de vencer, né? A gente está em 2029. Ele, beleza, o preço agora está interessante para eu vender. Ele pode fazer isso se ele quiser. Ele pode ficar comprando e vendendo, né? Pode fazer várias operações aí que são realmente bem interessantes dentro do mercado livre de energia. Nós podemos dizer que a energia se tornou uma commodity?
Essa é a grande discussão no Congresso. É a interpretação legal do que é energia, né? Porque, no final, então, eu estou contratando um serviço de fornecimento de energia ou eu estou contratando a commodity energia, né? O objeto energia, né? Então, eu acho que isso aí a gente pode... Isso é uma discussão tão interessante e pode ser interpretado das duas formas que eu também convido, quando eu faço apresentações para eu chamo advogados, né, para discutir essa parte. Mas sim, é possível interpretar das duas formas, né? Pode ser interpretado como um produto ou como um serviço, né? Mas particularmente, eu vejo como um produto, uma coisa que tu compra e chega na tua casa, entendeu? Mas a gente pode até estender isso mais lá pra frente de como o Congresso influencia, mas agora qual o impacto? É justamente esse o ponto. Qual é o impacto e corre o risco do mercado livre de energia sofrer os impactos assim na canetada e nesse quase todos os outros setores do Brasil? Perfeito, muito interessante. Qual é o impacto no mercado livre de energia? Tá? No mercado livre de energia, quando uma empresa migra para o mercado livre de energia, o impacto no seu custo de produção é muito grande. Por quê? Porque o custo com energia passa a ser 30% menor. Então, se a empresa gasta, sei lá, 100 mil com energia, por mês, ela passa a gastar 70 mil por mês de energia. Então, assim, é uma economia brutal. E aí, como o Gabriel tinha comentado, cara, quais são os maiores gastos de uma empresa? A gente tem, claro, os gastos e esforços relacionados ao Estado, tanto impostos quanto burocracia, é o maior custo, né, que tem. Depois disso, tu tens folha de pagamento. Normalmente a indústria aqui no Brasil tem muitos funcionários, né? Então, tu vais gastar bastante com essa força de trabalho. E, normalmente, o terceiro, mais caro, é a energia, né? Então, se gasta muito, sim, com energia. É um insumo extremamente importante, fundamental para o funcionamento. As pessoas, simplesmente, hoje em dia, elas elas acham cara a energia, e elas não imaginam que essa solução de livre mercado é possível, né? Porque como assim eu vou ter livre concorrência, né? E aí a gente volta, e como é que funciona a livre concorrência, então, já que eu não tenho 20 cabos aí passando nas linhas de transmissão, né? O que acontece é que a transmissão e a distribuição, elas permanecem como um monopólio. Beleza, ok. Mas a geração, qualquer um pode se conectar, tá? E entregar energia. E qualquer um pode se conectar e consumir essa energia, né? E aí tu usa a estrutura, a infraestrutura já estabelecida, entendeu? Então, quando tu migra para o mercado livre de energia, tu continua utilizando a infraestrutura que já existe. Só que agora tu passa a pagar separado. O fio, por exemplo, eu estou aqui com a Equatorial. O fio, as indústrias aqui pagam o fio para a Equatorial, mas a energia paga para o fornecedor. É como tu pagar o frete separado do teu produto, entendeu? Tu vai dizer, não, o frete eu vou entregar para quem eu vou pagar para quem tá me entregando, vou pagar aqui pro correio, vou pagar para quem tá me entregando. Agora, o produto em si, eu vou pagar de quem eu comprei, entendeu? É a mesma coisa. A energia eu vou pagar pro gerador. Aí o fio eu vou pagar pro distribuidor, entendeu? Então, é essa maneira que funciona o mercado livre. Assim, o Paulo fala, e principalmente desse tema que ele já domina, então ele pode fazer o podcast inteiro sozinho. Mas uma questão que eu acho importante da gente abordar é a seguinte: é algo bem industrial, o mercado livre de energia, né? Opera bem nesse campo industrial. Dá pra gente ter alguma prospecção, assim, de CPFs operando com o mercado livre de energia também? Perfeito. E aí, isso casa muito com a pergunta que tu fizeste anterior. Tu perguntaste assim, quais impactos o Mercado Livre pode ter da canetada? Como isso pode chegar no CPF? Eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho muito interessante que eu tenho aqui. No ano de 2015, teve revisão extraordinária. Uma revisão extraordinária foi em 2013. Teve uma revisão extraordinária de menos 20%. Na energia, né? Ela nunca baixava, aí ela baixou. Como? Na canetada. Energia no Brasil. De maneira geral, ela baixou e aqui
na época era a CELPA e ela baixou 20%. Como foi isso? Quem mandou? A Dilma, antes de se reeleger, entendeu? Foi assim, ó, vai baixar a conta de luz na canetada. Por que ela fez isso? Porque a ANEEL, que é a agência de regulação, ela é a agência do governo que, teoricamente, está mediando. Porque é o seguinte, né? Se só tem um fornecedor, tu vai fazer o quê? Tu vai regular ele. Se tu tivesse livre concorrência, seria muito melhor. Mas beleza, se tu só tem um, tu vai regular. Aí quem que regula? O governo, né? Através de sua agência de regulação, a ANEEL. Por motivos de reeleição, no final das contas, porque, cara, na véspera do ano eleitoral, né? No ano eleitoral, na verdade, ela vai e baixa a energia 20%. O que acontece? Risco de apagão. Por que risco de apagão? Porque tu não tá aumentando o suprimento de energia. Entendeu? Simplesmente canetou ali, cara, ó, vai baixar aqui 20%. O que foi que aconteceu? Ela se reelegeu. E aí? É aí que no ano de 2014 já teve uma revisão extraordinária aí, colocando um ajuste em 35% aumentando a energia. Ou seja, aquela bonança lá de dizer, não, a gente vai baixar aqui o preço da energia, a Eletronorte começou a ter prejuízo, entendeu? Porque estava vendendo energia abaixo do preço. E aí também estava tendo um risco de apagão, porque estava todo mundo consumindo mais do que a capacidade de gerar energia. Então os lagos, né, das hidrelétricas estavam começando a baixar o nível. E, cara, tu tem que gerir a demanda, gerir o consumo pela demanda, né? Gerir essa estabilidade pela demanda. Tu diz assim, eu vou aumentar o preço com tudo, porque senão vai acabar a energia, cara. Entendeu? E tu não consegue assim, eu vou construir aqui uma hidrelétrica. Mano, 10, 15 anos pra fazer uma parada dessa. Então, tá entendendo? Então tu vê o problema de tu ter essa geração Brasil dependendo de geração centralizada, tu vê o problema de canetada, o problema de apelo político e tudo mais. Beleza. Então tem outra forma de baixar o preço da energia? Tem. Como? Trazendo todo mundo para dentro do mercado livre de energia. O que aconteceu, né? E para diminuir um pouquinho o sarrafo e tudo mais. A ANEEL, a agência de regulação, ela está embaixo de uma pasta que é o Ministério de Minas e Energia, tá? Assim como tem o Ministério da Educação, o Ministério que era da Fazenda e hoje é o Ministério da Economia, uma dessas pastas é o Ministério de Minas e Energia, né? Ele define a política de como vão ser feitas as coisas pela ANEEL. Ou seja, ele diz assim, ANEEL, tu vai fazer isso aqui. Como tu vai fazer, a execução é por parte da ANEEL e como vai ser feito é por parte da ANEEL, entendeu? Então, o Ministério de Minas e Energia disse assim, a gente vai baixar um pouquinho o sarrafo, tá? Não é mais uma conta mega super gigante, ela agora é só uma conta super gigante, entendeu? Como assim? Saiu de 500 kW, o Ministério de Minas e Energia baixou uma portaria em 2019 dizendo que esse sarrafo tinha que diminuir para ir para uns 250 kW, entendeu? Isso é quanto de energia? Cara, pra quem tem, sei lá, uma conta de 60 mil reais de energia, pra poder, no mínimo, fazer algum sentido, tu ir pro mercado livre de energia, mais ou menos isso aí, entendeu? Baixou pra uns 30 mil, entendeu? Então, cara, ainda é uma conta enorme, né? Isso vai ser, tipo assim, a ANEEL tem até 2024 pra dizer como isso vai acontecer a partir de 2026, entendeu? Então, assim, tu baixa o sarrafo, tu vê que ainda tá muito alto, tá entendendo? Problemas. O que acontece então? Acontece que a Abracel, que é a agência, a Associação dos Comercializadores de Energia Elétrica, né? Essa associação chega e diz assim pro Ministério de Minas e Energia, e diz assim, seguinte, quer um projeto para ficar mais fácil de todo mundo entrar no mercado livre de energia? Toma, tá aqui o projeto. Faz isso aqui. Isso aqui a gente consegue cumprir. Entra em sincronia com o que está sendo discutido, com os objetivos, a gente consegue frear a inflação. Por quê? Porque tudo depende de energia, entendeu? O que aconteceu na canetada agora de novo? Na ânsia de baixar o preço da energia, do combustível, que são os commodities, estão em alta, não sei o quê, tu colocou um teto, né? O presidente colocou um teto aí de 17% no ICMS, tá querendo, né? O Congresso aprovou em uma das casas legislativas, está aguardando a outra. Mas eu acho que isso vai acabar passando. E o que o governo tem que fazer? O governo tem que suprir esse prejuízo. Percebe que é extremamente regulamentar o problema, né? O problema ele não é um problema de engenharia.
entendeu? É um problema de lei. Enfim, É um problema muito mais político, né? Porque é um problema extremamente político, né? é aquela questão, quando não opera no mercado, vai estar sempre submetido à ingerência política. E aí, dependendo, se for eleição, a gente sabe, vai abaixar artificialmente e depois a conta a gente vê A conta depois. chegou, exato. Foi exatamente isso que aconteceu, né, no período aí da Dilma. E o que tá tentando fazer agora? Tá tentando fazer agora é segurando a ICMS, né? Cobra menos ICMS, conta de luz. O que o Estado arrecadar a menos, a União vai cobrir. E a União vai repassar esse dinheiro para os estados. Só que isso, aí tu vê que assim, tu tá, né, cobrindo a cabeça e descobre o pé. Tu cobre o pé e descobre a cabeça, entendeu? Pô, recursos são escassos. Esse dinheiro vai sair da onde no final das contas, entendeu? Vai sair da educação, vai sair da saúde, ou ele vai sair assim, será que vai ser os deputados, eles vão dizer assim, galera, vamos economizar dinheiro, vamos gastar menos, né? Vamos abrir mão de alguns privilégios e tal, vamos contratar menos assessores, será que eles vão fazer isso? Não sei, né? Eu acho que no final das contas o que vai acontecer é estourar o orçamento federal, né? E isso vai virar inflação, alguma coisa do tipo. Então, em que pé tá? Tá sendo discutido algumas leis no Congresso. Eu não quero ficar extremamente técnico, né? Tá sendo discutido algumas leis no Congresso e tá sendo apreciado pelo Ministério de Minas e Energia essa proposta que a Bracel trouxe, né? Que seria assim, a gente vai fazer um caminho de 6 anos, baixando o sarrafo aos pouquinhos, enquanto cada ente consegue se adaptar a isso, entendeu? Pra gente não dar um tranco aqui e tudo mais, muito grande. Além disso, tem os investimentos relacionados a esse tipo de coisa, né? Por exemplo, isso, a gente está falando de baixar o sarrafo no consumo, né? Mas existe a parte de baixar também na geração, né? Quem é que pode gerar energia e vender para o mercado livre de energia? Tipo, um sonho, na verdade, é um mercado completamente livre, onde tu diz assim, cara, eu produzi energia a mais, eu quero apertar a mão do Gabriel e dizer, Gabriel, eu vou vender minha energia para tu, entendeu? Eu não quero, sei lá, depender da regulação de sei lá mais quem, entendeu? Então, isso realmente seria o mais interessante, né? Livre concorrência de cabos ainda é um pouco mais difícil de pensar, tá? Porque como é que eu vou fazer? O jeito mais barato de passar cabo é passando por via aérea com poste e tudo mais, né? Então, se eu passar, sei lá, 30 cabos ali, não vai ficar bonito, né? A gente pode tentar passar por debaixo da terra? Pode tentar, né? Mas aí é mais caro também. Coisa. Envolve muita coisa, né? A estrutura em si. Mas dá para utilizar essa estrutura já dentro dá. De algumas coisas assim, né? Pois é. A grande questão é que para o mercado livre de energia acontecer, ele já acontece desde 95, né? Fernando Henrique Cardoso falou, vai rolar o mercado livre de energia, influenciado, Fernando Henrique Cardoso já influenciado pela nossa queridíssima Dama de Ferro, não poderia deixar de falar, né? Depois que o mandato da nossa Dama de Ferro aconteceu e influenciou o mundo, houve essa onda liberal pelo mundo, e isso atingiu o Brasil no período do Fernando Henrique Cardoso. E uma das coisas liberalizantes que ele fez, além de conseguir estabilizar a moeda e privatizar N empresas, uma das coisas que ele fez foi sancionar a lei do mercado livre de energia, que existe até hoje, que funciona até hoje, cujo sarrafo é alto desde aquela época, e em outros países mais liberais baixou e foi se tornando mais acessível e cada vez mais simples de contratar energia. E aqui ficou do mesmo jeito, até os dias atuais, até 2019, se atualizado alguma coisa nesse sentido. Só para ficar bem claro, o Paulo está falando da Margaret Thatcher lá no Reino Unido, não a nossa Dama de Ferro, Dilma Rousseff. Não, essa daí é de diamante, não é de ferro. Paulo, tu consegue dizer pra gente o seguinte, a energia é uma matriz muito importante e que ela é atuada assim, existe uma burocracia grande, até porque tá falando de algo que é muito importante. Qual é a viabilidade de passar alguma coisa aqui, alguma lei, de pautar isso no Congresso, de alguma coisa que torne o mercado livre de energia mais livre? Inclusive eu estava lendo uma notícia, né, quando fui pesquisar sobre esse tema, que fala que a Câmara dos Deputados
votou em maio, se eu não me engano, desse ano, um projeto de lei que prevê a abertura do mercado livre de energia. Você tem alguma notícia sobre isso? Como é que está sendo essa lei? Se ela foi escrita de forma assim, que vai beneficiar o povo, ou se foi escrita com aquela regulaçãozinha, aquela questão... tipo, liberar o peronomútil, né? Pois é. Isso. O que acontece? O que eu vejo que é o mais interessante é essa proposta que foi feita de maneira muito técnica pela Associação dos Comercializadores de Energia Elétrica. Eles analisaram o que era interessante para o mercado e para todo mundo e para o Brasil, entendeu? E dizer assim, olha, se a gente fizer dessa maneira, a gente vai conseguir comercializar mais, vai conseguir tornar tudo mais livre, vai conseguir produzir mais energia, trazer mais pessoas para comercializar essa energia, facilitar a comercialização, afinal, a Associação de Comercializadores, né? Comercializar muito mais essa energia. E aí, isso também vai gerar um benefício para quem compra, porque tu vai ter muito mais opção de compra, né? E tu vai, inclusive, colocar uma coisa interessante para barrar essa inflação insana que tá acontecendo. Porque, cara, o que tu consome que não depende de energia, entendeu? Tu vai no supermercado, o supermercado depende de energia para funcionar, entendeu? Qualquer coisa fria, né? Carne que depende de frigorífico, lá um açaí tão gostoso depende de frigorífico, né? Ficar geladinho e tal. Qualquer comida, então coisas essenciais dependem muito de energia. Então, quando a energia aumenta, ela aumenta o preço de tudo. Então, quando tu coloca que qualquer pessoa pode gerar energia, vender para o mercado, porque, por exemplo, eu posso te convencer de que, olha, o painel solar é muito interessante, rende 2 a 3% e tal, por mês, blá, blá, muito mais interessante do que, sei lá, comprar ações da Tesla, que eu sei lá quanto vai ter o retorno e tudo mais, não sei, depende do teu apetite a risco. A relação risco-retorno do painel solar eu acho muito interessante, só que só tu pode consumir essa energia, tu não pode vender essa energia. Tu diz assim, não, então eu quero colocar 10 vezes mais, não, não tem tamanho para isso. Eu tenho que fazer um investimento de milhões aí para poder vender no Mercado Livre, né? E muito mais, centenas de milhares, se tu quiser que esse investimento faça sentido e tudo mais. Vai ficar, cara, então, porra, é muita dificuldade, muita burocracia, entendeu? E aí, se as pessoas pudessem gerar a energia e o excedente já vender, já seria interessante. Essa lei, como está sendo discutida no Congresso, o que está sendo discutido no Congresso que eu estou achando que não é muito legal. Existe uma estrutura que é o seguinte, lei ordinária e lei complementar. Complementar, ela altera a lei ordinária. Tu pode pensar numa pilha, né? Tu tem uma base aqui, que é a lei ordinária, e tu vai modificando com a lei complementar e tudo mais. Beleza. O que o Congresso está discutindo? Está discutindo outra lei ordinária. Tipo assim, tu tem uma base, aí eles querem fazer outra base. Não, cara, usa a base que já existe. Entendeu? Porra, não precisa criar outro negócio. Modifica a lei que já existe, senão vai ter 2 leis ordinárias, elas vão competir, aí tu vai ter que qual é a lei que vai estar valendo. Não tem necessidade de uma porra dessa. O Congresso tá, entre aspas, perdendo tempo, entendeu? Eu acho que eles deveriam apreciar e modificar essa proposta que a Abracel fez para o Ministério de Minas e Energia. Essa proposta, esse ano, vai para consulta pública e tal, enfim. E tentar, ver assim, vamos tentar fazer um negócio que já aproveita a lei ordinária atual, né? E fazer leis complementares nessa lei ordinária atual, entendeu? Acho que isso é interessante. Eu acho que, assim, o mercado livre de energia ele tem o potencial também de segurar a inflação, né? Ele realmente tem esse potencial de segurar a inflação. Por quê? Porque como a energia elétrica, ela é base para produção de qualquer coisa, né? A indústria depende de eletricidade, então a gente vai conseguir produzir mais barato. A gente vai conseguir ser mais interessante para ter mais investimento no nosso país. Entendeu? Um cara de fora, ele olha assim o custo do Brasil, né? Toda aquela situação aí particular do Brasil e tudo mais. Uma das coisas que são caras aqui é a energia, cara. Entendeu? Aí o cara fica, não sei se eu vou investir nesse país louco aí, né? Energia é meio cara. Outra coisa, qual é a perspectiva que a gente tem de uma nova grande hidrelétrica? A hidrelétrica aí de Belo Monte deu um trabalho grande,
entendeu? Deu um problema ambiental, deu um problema social, tudo mais, aí tu fica, porra, será que vale a pena passar por tudo isso de novo para ter mais energia e tudo mais? Não, todo mundo consome energia, ninguém deixa de consumir energia, né? Energia elétrica é essencial, é que nem água. Mas também a gente não pode criar barreiras e não dar alternativas. Quem é que vai gerar essa energia, então? Eu vejo a geração distribuída, né? A geração nível residencial, ela precisa ser impulsionada nesse sentido de ser mais livre, porque sendo mais livre, as pessoas que pensam em investimento, que acham que a energia está cara, ela vai pensar, se a energia está cara, eu não vou comprar, eu vou vender, então eu vou produzir. E aí, é isso que acontece, né? A energia fica cara o suficiente para as pessoas pensarem, pô, vou fazer esse investimento e vou colocar a energia no mercado. O que é um dos... E falando no sentido de investimento, o que é uma barreira de desenvolvimento de um país? Uma das barreiras de desenvolvimento do país é a infraestrutura, né, que a gente pode colocar de maneira generalizada, sei lá, falta de infraestrutura de trem, tal, né, não está usando a bacia hidroviária de maneira adequada, poderia ser mais e tudo mais. Além disso, a gente tem o quê? O limite energético, né, a questão da energia. Como é que a gente, usando o nível de energia que a gente está, como é que a gente vai... que a gente usa basicamente tudo que a gente gera e tem capacidade de gerar, entendeu? A gente não tem capacidade de gerar muito mais energia, entendeu? Então a gente precisa de alternativas, porque o que acontece quando aconteceu, por exemplo, no ano passado, tá? No ano passado, 2021, a gente teve a maior seca dos últimos 91 anos, então choveu muito pouco, tá? Choveu muito pouco e a gente depende, mais de 60% da nossa matriz energética, da parte elétrica, depende de água, depende de hidrelétrica. É um recurso renovável, né? O problema da hidrelétrica é a implementação, que causa um problema muito grande na implementação, mas depois depende de chuva, então é renovável, beleza? Então interessante, ecológico nesse sentido. Mas qual é o problema? Cara, se não chover, a gente tá lascado. O que a gente fez? Ligou a termoelétrica, entendeu? Mas eu quero uma coisa ecologicamente correta, certo? Como é que a gente vai ter investimento em solar, por exemplo? Uma das maneiras de a gente ter mais investimento em solar é o mercado ser mais aberto, ser mais livre, onde qualquer pessoa que, além de gerar para o próprio consumo, gerar para vender a energia. E aí, tu gera energia a mais, e aí tu depende de sol. Aí, cara, ou faz chuva ou faz sol, né? Não é possível. Então, eles são extremamente complementares nesse sentido. Entendendo? Tipo, fez pouco, choveu pouco. Beleza, mas foi muito sol, então gerou energia de uma outra maneira. Entendendo? Então, se a gente conseguir ter uma geração solar suficiente para, entre aspas, cobrir... É muito difícil a gente cobrir a hidrelétrica, tá? Mas para amenizar o problema durante um período como o ano passado, já seria extremamente interessante, entendeu? Outra coisa, a gente aumenta a nossa capacidade de geração de energia, então a gente aumenta a nossa infraestrutura, parte da nossa infraestrutura, que é a de geração, entendeu? Mas e a transmissão de energia? Tá, mas onde que é gerada energia no residencial? Ele gera já na cidade, então diminui um pouquinho a necessidade de distribuição de energia, transmissão e distribuição, porque tu tá gerando do lado da carga, entendeu? A nossa maior tipo de carga é residencial, a nossa curva energética, quando a gente analisa a curva de demanda, que é o consumo de energia, o somatório de tudo isso, a gente percebe que a nossa demanda por energia ela é muito mais residencial do que industrial. Então, onde está sendo consumida a energia? Muito mais na zona urbana. Então, tu consegue gerar energia pelo menos mais próximo do consumo, entendeu? Isso já é bastante interessante. Tá? Claro que também o consumo residencial ele é mais noturno e a geração de energia solar ela é diurna, mas a gente vai resolver isso com bateria um dia. Tá? Mas, assim, gerar próximo do consumo já é uma coisa interessante. É porque bateria já é um outro problema de tecnologia que também a gente pode... Cara, se a gente falar só de bateria, já dá um podcast, entendeu? Pra te falar a verdade. É uma questão de tecnologia, né? Não é nem... aí é que é um problema de engenharia, né? Não é um problema de... Aí é um problema de engenharia, perfeito. Mercado livre, né? Exato. A bateria ela é, de fato, um problema de engenharia. É tipo assim, por que a gente não tem avião elétrico voando? Porque a bateria é pesada demais. É por isso, entendeu? E peso é extremamente importante para
para fazer avião, né? O CEO da Embraer falou assim, cara, se a gente tiver uma bateria que entregue o dobro da potência, né, e o dobro da energia, com a metade do peso, a gente consegue fazer um avião elétrico. CEO da fabricante de avião, né? Então, ele sabe o que ele está falando. Então, sim, é necessário desenvolver bateria para... Qual é o problema do celular? O problema do celular é bateria, entendeu? Qual é o problema do notebook? É bateria, entendeu? Então, o celular funciona todos os aplicativos. O que acaba no final do dia? Bateria. O que te deixa na mão, assim, que você acabar do nada? Bateria. O que estraga no celular? É a bateria. Quando tufa, aí o celular estragou. Não vai trocar a bateria de celular. Então, percebe que as passagens aéreas poderiam ficar muito mais baratas com um avião elétrico, porque o motor elétrico, ele dá menos manutenção do que o motor a combustão. Os 33%, né, um terço do avião elétrico é manutenção, então imagina tu baixar manutenção. O outro um terço é combustível, então imagina tu colocar com energia elétrica ao invés de gasolina de avião. Então, cara, tu ia baixar em duas pernas aí o custo das passagens aéreas. Então, a bateria realmente, como o Gabriel falou, é um problema de engenharia, né? É um desafio na engenharia resolver o problema da bateria. Já no Mercado Livre de Energia, eu vou dar minha carteirada de engenheiro e dizer, não, cara, não é um problema de engenharia, é um problema legal, entendeu? E é muito doido isso, porque eu acabo tendo que entender um pouquinho das leis, entender o que está acontecendo, para poder dizer, cara, por que o Canadá, por que a Suécia, por que a Suíça? Porque todos os países desenvolvidos são muito mais livres do que o Brasil, e por que a gente ainda está patinando dessa maneira? E basicamente é uma forma de baixar o preço da energia e a possibilidade de investimento da pessoa física também, né? E, cara, tudo fica mais barato, né? Tudo fica mais barato porque tudo depende de energia. Às vezes, quando a gente fala assim, a energia é mais barata, a gente pensa naquela conta de R$100 que poderia ser 70, né? Mas, na verdade, são todas as coisas que a gente consome, a possibilidade de mais investimento é mais emprego, né? É um desenvolvimento econômico não ser freado. É o nosso desenvolvimento econômico não ser freado por falta de energia. Com essa redução do custo, produtos e serviços ficariam mais baratos também. Exato, produtos e serviços ficariam mais baratos, né? Seria ainda mais viável a questão do carro elétrico, da scooter elétrica, do patinete elétrico, tudo isso. Então melhora a mobilidade urbana por conta de uma eletricidade mais barata. Então tu percebe assim, cara, são muitas coisas que seriam influenciadas e possibilitadas por uma questão de maior geração de energia. Agora, você estava falando da parte dos problemas estruturais da produção de energia, da geração de energia, e agora você me fala aí se eu estiver viajando demais, se eu estiver colocando muito chapéu de alumínio. Bora ver. Eu gosto de teoria da conspiração. Com essa questão da energia nuclear voltando à tona, né, porque havia muito preconceito com ele, principalmente com os desastres nucleares de energia nuclear e também bomba atômica e tudo isso. Mas agora está voltando essa discussão da energia nuclear, Perfeito. Principalmente com os problemas da guerra da Ucrânia contra a Rússia, que também criou problemas para alguns países na Europa. E aí, aqui no Brasil, por mais que a nossa matriz principal seja hidrelétrica, nós temos, assim, duas e meia, né? Podemos dizer que temos 3 usinas nucleares. 2,5, Angra 1, Angra 2, né? E Angra 2,5, Angra 3 nunca saiu. Pô. Tá no papel ainda. Mas será que a ampliação dessas formas novas de geração de energia vai afetar o mercado livre de energia? E se for afetar, seria para melhor ou para pior? Ampliando a energia nuclear. Que acontece? Eu vou dar uma contextualizada na tua pergunta que tu fizeste, falaste da guerra, da Rússia e da Ucrânia, né? Então, assim, a gente tá no ano de 2022, sei lá que ano o cara vai ouvir, e tá rolando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia, invadiu a Ucrânia, puta que pariu. E existe um cordão umbilical aí, energético, entre a Alemanha e a Rússia, né? Se a gente for lá no Mar Báltico, né?
entre ali perto da Estônia, da Lituânia, tem um litoralzinho da Rússia, e de lá sai um gasoduto que vai por debaixo da água, né, debaixo do mar, até a Alemanha e se conecta lá, certo? E assim, quando a gente fala de energia, né, a gente tem que lembrar gasolina é energia, diesel é energia, gás é energia, tá? Tudo isso é energia, além de energia elétrica. O inverno europeu, ele é muito forte, ele é muito rigoroso. Tu pode se esquentar usando energia elétrica ou usando gás, tá? A Alemanha, ela tem um consumo absurdo de carvão. Então, ela quer ser verdinha, ela quer abraçar a árvore e ela diz, eu quero uma coisa mais ecológica. Vamos usar o painel solar. Beleza, mas bate muito pouco sol na Alemanha. Vamos usar usinas nucleares? Então, entrou-se um acordo dentro da Alemanha, e dado o histórico de ter tido Hitler lá, eles pensaram, não, cara, será? E se vier um líder louco aqui na Alemanha de novo e tal? Porra, é melhor a gente não ter nem a menor chance de ter uma bomba nuclear aqui, entendeu? Então a gente não vai nem desenvolver a tecnologia de geração nuclear, o que tem, desliga, entendeu? Então beleza. Então a gente vai usar uma energia, como é que a gente vai ser verdinho? Cara, tem uma energia que é mais ou menos limpa, mais ou menos suja, que é o gás, beleza? Então a gente depende agora do gás russo. Olha só que legal, genial, né? Depender do Putin. Alô, Visky? Tô, Govorit. Ô, Valdeir, aqui, Visky, Bolsonarovski! Isso aí, pai, tá arrebentando. Meu nome não é Valdir, é Vladimir. Ih, caramba, Desculpovski! Não fica putinho não, tá ok, Visky? Tá, beleza. Então a Alemanha tem essa conexão aí do gasoduto que passa por debaixo do Mar Báltico. E estava construindo construiu o segundo, gastou 11 bilhões de dólares nisso, brincadeira, né? Para construir um segundo. O Nord Stream 2, o segundo gasoduto que conecta a Rússia e a Alemanha. Estava próximo de ligar. E o que acontece? Estoura a guerra. E aí, o que acontece? Os alemães dizem, então, a gente não vai usar, a gente não vai ligar esse gasoduto, né? Então, o preço do gás sobe na Europa. E o que mais que acontece? Claro que o preço da energia vai subir também, porque se tu não vai se aquecer com gás, porque o gás está caro, tu vai se aquecer com o quê? Com eletricidade. Então, a gente vai reativar a nossa energia nuclear, olha só os dominós, né, sendo derrubados. E o que mais? Onde a gente vai arrumar gás? Compra dos Estados Unidos. Para trazer gás dos Estados Unidos, né, como é que faz? Tem que ser navio gazeiro, tá? Navio gazeiro e porto gazeiro. Não é qualquer porto, não é qualquer tipo de navio. É navio especial, é porto especial para operar esse tipo de coisa. Não é todo lugar que tem. Então tu já começa... Imagina uma operação toda especial vinda dos Estados Unidos até a Europa, né? Transatlântico aí. Tu olha, puta merda, custa extremamente caro esse rolê. E a outra opção é consumir mais energia. Então, claro, é necessário, totalmente necessário, energia nuclear. A Alemanha, então, se viu pressionada a reativar suas usinas nucleares. Então, é essa a discussão, esse é o contexto. E será que nós, brasileiros, a gente também quer reativar a nossa usina nuclear? Sendo que a gente teve um acidente em Goiânia, se não me engano, com Césio 47, né? E aí... como é que é, do ponto de vista da engenharia, a questão nuclear? Tá. A energia nuclear, ela é mais cara na implementação. Tá? Urânio é caro, todas as defesas de chumbo é caro, todas as proteções são caras. Né? Tudo bem, qualquer hidrelétrica também é super cara. Quando tu olha assim, em reais por quilowatt, né, de potência instalada, a nuclear ela é mais cara do que de qualquer outra geração. Porém, o custo de manutenção é mais barato da energia nuclear. E tu consegue gerar muita energia, mas muita energia, né? Com relativamente pouca usina. Tá? Um país que depende muito de energia nuclear, por exemplo, a França. Por quê? Porque a França não tem muita... Porque o que tu vai usar? Ou tu usa alguma força da natureza, tá? Sol, vento, queda d'água. Ou, se não tem nada disso no teu território, tu faz o quê? Tu compra urânio e gera nuclear. Quem faz isso? França, tá? França, 80% da matriz é nuclear.
É muita energia nuclear. Beleza. Riscos naturais. Em relação a riscos naturais, a energia nuclear, ela tem uma questão adicional aí. Eu vou falar assim, cara, o japonês é um cara que faz tudo certinho, é um cara extremamente sistemático, é cultural, o cara faz direito, né? Ele faz tudo perfeitamente. E como é que tem um acidente de Fukushima, né? É uma coisa, realmente, um desastre extremamente terrível, e foi por causa de maremoto, né? Uma questão, assim, um desastre. Mas no Brasil, a gente está em cima de uma placa tectônica inteira, então a probabilidade de um maremoto é muito baixo, a probabilidade de um terremoto é muito baixo, a probabilidade de furacão é muito baixo, entendeu? Então tem um desastre natural que vai espalhar resíduo nuclear. Então, qual é o outro risco? Mas desastre político, o risco é bem alto. Desastre político. Então, aí vem... no Brasil o problema é outro. Né? Pois é, o Brasil ele não tem um problema de entrar em guerra, né? Por exemplo, foi um dos problemas da Ucrânia, né? Que uma das maiores usinas nucleares da Europa fica na Ucrânia. E o Putin ficou, vou bombardear aqui a cidade. Aí joga míssil do ladinho ali, tu olha, cara, tá pegando fogo na usina nuclear, né? Não tá pegando fogo ali onde gera, mas puta merda. Então tu fica assim, uma das formas do Putin dizer, olha, as cartas nucleares elas estão na mesa, né? Nuclear tá no jogo. Enfim, então a gente não tem esse risco de guerra, por exemplo, né? Mas a gente tem o risco político, né? E aí a gente lembra que a questão política em Chernobyl era terrível, mas existe uma questão tecnológica, né? Uma questão de hoje a tecnologia de ser muito mais segura. Então eu considero a energia nuclear muito segura, igual um avião é seguro. O avião ele é o meio de transporte mais seguro de se utilizar no mundo. Mas, segundo o Lito do Aviões e Músicas, se tu tens um avião comercial, que nem TAM, Azul, Gol, esse daí é que é de fato o mais seguro do mundo, tá? Um avião comercial. Se tu tens um avião particular, não tens o mesmo empenho em ficar vendo a manutenção em dia, esse tipo de coisa. Tu não tem essa mesma fiscalização. Tu tem a mesma recomendação, mas tu não é obrigado para fazer a manutenção se ele quiser. E aí tem esse problema. O que acontece? O índice de acidente em aviões particulares é 18.000% maior do que em aviões de linhas aéreas, aviões comerciais, entendeu? Então tu percebe aí o problema de tu não executar da maneira correta. Então, da mesma maneira eu vejo a questão nuclear. Se tu fizeres todo o protocolo bonitinho, certinho, cara, a chance de dar um acidente é ridiculamente baixa. Por quê? Porque não é uma questão, é uma questão de engenharia, entendeu? Tu faz o certo, vai dar certo, entendeu? Pronto, muito simples. Quando coloca um risco de precisamos esconder algo, tu não vais executar todas as etapas corretamente, aí a gente tem um risco muito maior. Então, tipo assim, do ponto de vista da engenharia, o nuclear é sensacional. A questão é como também isso afetaria o mercado livre de energia, como essa possível entrada. O que foi a pergunta que tu fizeste? Cara, então, isso derrubaria o preço da energia, porque seria mais uma oferta de energia, tá? Mas isso derrubaria mesmo o preço? Cara, eu acho que não, não aumentaria. Daquilo que a gente estava falando antes, né? Entendeu? De que o preço o problema da energia do Brasil não é de engenharia, né? Então, exato. Colocando energia nuclear, a gente não teria um aumento no preço da energia, porque a gente está sempre aumentando a demanda por energia. Nascem novas pessoas, tem novos negócios, novos eletrodomésticos, novos motivos para consumir energia. Mas, e a gente nunca conseguiu abrir mão de uma forma de geração, tá? Por exemplo, tu tem aqui, a primeira geração foi queimar esterco de animal, entendeu? Beleza, toca fogo nisso daí. Aí depois descobriu que dava para queimar carvão mineral. Aí toca fogo nisso daí também. Aí, depois petróleo, bacana, toca fogo nisso daí também. Né? E vai gerando energia. E aí, tu abriu mão de queimar esterco de animal? Não. Por quê? Porque a demanda por energia só cresce. Então, a gente vai colocando outras coisas na matriz energética, pega a energia do sol,
pega energia com catavento, pega energia aqui hidrelétrica, não sei o que, inventa todo tipo, queima lixo e faz energia, queima caroço de açaí, produz energia, faz tudo, mas a gente não abre mão, a gente não diz assim, a gente não vai usar essa energia aqui. Porque quando tu diz isso, tu diz assim também, tá, mas agora a gente vai desligar 10% da indústria. Aí tu vê, não, a gente não vai fazer isso. Então... Até porque é uma demanda contínua, né? Exato, é uma demanda contínua. Então quando tu começa a injetar energia e, entre aspas, baixar o preço da energia, só de tu não aumentar o preço, tu mantiver o preço da energia constante, o consumo já aumenta. E depois, ou aumenta os investimentos, ou o preço da energia vai subir. Naturalmente, o preço da energia tem subido bastante. Tá? O ideal, no meu ponto de vista, é que o preço da energia acompanhasse a inflação. A inflação é 10%, 5%, então a energia subiu 5%. Não é o que tem acontecido, tá? Qual é o problema do aumento de preço da energia? Dificuldades em produzir bens de consumo. Eu acho que esse é o maior problema. Quando a energia não simplesmente vem mais cara na nossa casa, mas as pessoas têm menos oportunidade de emprego por causa disso. Entendeu? Ou tu simplesmente não consegue aumentar salário porque tu tá pagando mais para energia do que para as pessoas, entendeu? Acho que vale ressaltar, né? E nós, liberais, a gente quer o bem para todo mundo de uma maneira pragmática e que já funcionou em outros lugares. E não simplesmente criar uma solução mágica. Tem como, cara. Não é como. Não é uma canetada. Ninguém cobra energia porque... eu vou cobrar energia porque eu sou mau. Vou cobrar caro. Não, cara. Não é assim. É porque as pessoas fazem investimento, elas esperam retorno por isso. E é por isso que... E é porque elas cobram e as pessoas pagam. Né? As outras pessoas, nós que consumimos também, se a gente pudesse não pagar caro na energia, a gente não pagaria, né? Enfim, questão aí de oferta e demanda. Não é questão de bondade e maldade. Tudo isso volta à questão mais básica, né? Se você aumenta a oferta e aumenta a demanda junto, as coisas a gente tá com... Vale lembrar que o Gabriel é estudante de economia, né, cara? Então eu acho que ele tá falando exatamente sobre o que ele sabe aí. Que no caso do Brasil, a gente tem a demanda aumentando continuamente, né? Quase de forma exponencial. E a gente tem freios na oferta. E o que é assim, inacreditável. Essa é uma receita de fracasso. Pô, como é que vai dar certo? Porque... Assim, a gente tem que lembrar, cara, é muito importante a gente pensar no meio ambiente, a agenda ESG, é uma questão assim, cara, meio ambiente e tal, a gente vai ter que precisar queimar menos petróleo, queimar menos carvão, queimar menos tudo isso. A gente tem usina que gera energia via o gás, a gente tem usina que gera energia termoelétrica, né, que é queimando combustível fóssil. E aí? Essa energia tu vai cobrir como? Entendeu? Precisa cobrir essa energia. E mesmo com... eu vou responder melhor essa tua pergunta, tá? Mesmo com uma boa quantidade de solar, uma boa quantidade de aerogeradores, foram novas formas de gerar energia. Na verdade, isso só resolveu o problema da demanda alta de energia. Isso não baixou o preço da energia. Isso só não permitiu que o preço explodisse. O preço nem sequer ficou no mesmo patamar. Continuou aumentando o preço da energia. Só que o preço não explodiu. Eu acredito que se a gente tivesse um investimento massivo em energia nuclear, a gente teria uma estagnação no preço da energia. Mas não é isso que vai acontecer. No máximo, a gente aumenta a nossa geração nuclear. E se a gente aumentar a nossa geração nuclear, a gente permite com que investimentos aconteçam, com que as pessoas continuem consumindo energia normalmente. Mas não vai abaixar o preço da energia porque aumentou a oferta. Não, porque a gente está numa demanda de pressionar o preço para cima. Então essa pressão diminui com o aumento dessa oferta. Seria extremamente interessante. Assim como o mercado livre de energia, a abertura do mercado livre de energia. Ele não iria baixar o preço da energia. Ele iria impedir esse aumento desenfreado do preço da energia. Essa constatação é algo que pode ser às vezes um pouco duro pro povo que pensa, poxa, nunca baixa o preço da energia, mas realmente não vai abaixar mesmo.
A não ser que de uma bala coloca lá menos 20% para depois estourar mais 45%. Nunca vai baixar, meu Deus. No mínimo, Cara, a um vamos lá. grandíssimo longo prazo, né? Com o mercado muito aberto pra isso, né? Tipo assim, imagina que a gente tá gerando energia à vontade aqui e tal. O que que acontece? Desliga termoelétrica, desliga usina de gás, entendeu? E aí o preço ia começar a baixar, mas já ia ter um suporte ali, já não ia baixar tanto. Se libera tudo, tá? Liberou tudo, mercado livre de energia. O que aconteceria, no meu ponto de vista, primeiro, uma economia, custo da energia. Todo mundo. Essa redução seria em torno de, segundo a Bracel, seria em torno de 15% a 20%. Para quem consegue comprar em grande quantidade de energia, uma economia de 30%. Para quem não consegue uma quantidade tão... Seria como se fosse varejo e atacado, uma diferençazinha. Então a gente aqui teria uma economia de 20% a 15%. E aí, aumento no consumo. E aí, aumento no investimento. A gente ia ver assim, energia é mais barata, não faço tanta questão de gerar. Mas aí, como ia aumentar a demanda, então ia aumentar o preço. Aumentando o preço, aumentando os investimentos. Né? Alguns players do mercado já iriam perceber isso. Iam ver assim, cara, vai aumentar o preço. Então eu já vou gerar, eu já vou fazer os investimentos. O interessante é que painéis solares são usinas que podem ser pequenas. Né? Tu pode colocar em cima de uma casa. Uma micro usina. E aí... Diferente de uma usina hidrelétrica que depende de uma decisão muito demorada, só a decisão demora anos, depois a construção, a implementação, não sei o que, liberação, anos e anos e anos e anos. Painel solar não, tu coloca, tá na tua casa, o que demora é a homologação. A parte da engenharia demora 3 dias. A parte legal, que é tu entrar em contato com a tua concessionária local, blá 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 blá. Então, teria um aumento na geração. Eu acho que a gente não teria uma deflação, né? A gente não teria mais tanta inflação. Acho que a gente ia dar uma freada violenta na inflação e um aumento por interesses por coisas elétricas. Por exemplo, ar-condicionado, por exemplo, secadora, lavadora de louça, essas coisas que são elétricas e a gente fica meio, mas todo ano aumenta o custo da energia, então será que vale a pena? E aí tu ia ver muito mais geração de energia, tu ia ver o gráfico da demanda de energia e da geração aumentando, mas o preço ele ia ficar relativamente estável. Né? O preço médio negociado ia ficar relativamente estável. Já teve vários preços praticados por várias pessoas, vários tipos de contrato. Assim como tu contrata energia, assim como tu contrata internet de uma concessionária, depois de outra, não sei o que, toda sorte de contrato de energia, variações de preço, mas que no final não ia alterar tanto, entendeu? Não ia alterar tanto. Eu acho que esse é o X da questão. Acho que se tivesse uma liberação instantânea, seria isso que ia acontecer. Uma diminuição de custo de energia percebido por todo mundo. Esse seria o primeiro ponto. Depois, investimento desse setor energético. Porque mais pessoas iam poder investir em vender essa energia. Então acho que mais investimento. Então é aquela coisa, né? Não é nem uma opção de eficiência. É algo para evitar um caos. Porque o problema ele só vai crescer e se a gente não operar dentro da abertura do mercado de energia, né? Não, é um problema que só vai aumentar como uma bola de neve. Esse é o X da questão. Vamos lá. A demanda está aumentando. Pessoas querem desligar determinadas formas de geração de energia. E elas são poluentes. Ok. Está dado o problema. Não está dada a solução. Não é? Então é que nem tu tá falando. Então a gente tem um problema aqui. Vamos fazer uma nova usina hidrelétrica? Não parece que é o mais atraente. É uma nova grande usina hidrelétrica. A gente tem que estudar onde é que dá para fazer. Mas assim, não parece ser o mais atrativo. Só tu vê que é um problema, ele tá dado, é o custo da energia, tá dado, e a gente precisa explorar o máximo de soluções possíveis. Então eu vejo que sim, o mercado livre de energia seria uma alternativa para solucionar
evitar esse problema entrave de, como eu posso dizer, infraestrutura. Porque além do problema de onde tu vai fazer a hidrelétrica, tem um problema de quem vai fazer o investimento? Seu ente estatal? É melhor deixar que o ente privado coloque o seu dinheiro e assuma os riscos? Tu aumentaria essa possibilidade colocando o mercado livre de energia, né? No mercado hoje, tu já tem vários entes privados gerando energia. Mas não tanto assim, porque ainda tem muito bedelho do governo que é imprevisível. Né? Eu quero dar uma canetada e baixar o preço, puta merda, começa todo mundo a ter prejuízo, não sei o quê. Porque aí o Brasil começa a não andar pra frente, né? E aí acontece ter vários problemas, risco de apagão, aí o cara vê que não, é melhor deixar o mercado também. Enfim, então sim, concordo totalmente. Para evitar o caos, para evitar os problemas, isso seria uma excelente solução. Mas lembro, tá sendo uma evolução, tá se discutindo, o caminho que está andando é para a abertura de mercado, mas a gente precisa conhecer isso para poder se posicionar e explicar sobre o assunto. Passando para o final, né, quase no final, eu queria saber o que é que os liberais podem aprender com essa iniciativa do mercado livre de energia, da abertura, que já está aberto, né, esse mercado em outros países, como nós podemos aplicar isso não somente na energia, também na energia aqui no Brasil, mas em outros aspectos. Você tem alguma resposta assim do que a gente consegue aprender com isso? Eu acho que o mercado livre de energia, para os liberais, ele é um excelente argumento. Por quê? Porque ele é muito bem documentado, né? Então, tu consegue ter aqui, tá aqui, mercado cativo, é o governo que regula, e tem um monopólio e tal, mas o governo tá lá com uma agência de regulação, dizendo quais são todas as regras e blá blá blá. E do lado, tu tem o mercado livre, né? Onde é livre contratação, tu contrata do jeito que tu quiser, hoje tem a Câmara de Comercialização, que é uma regra de como tu vai comercializar, mas é interessante, né? Porque é padronizado os contratos e tal. Mas tu pode contratar a energia do jeito que tu quiser, tu é livre para elaborar o contrato e achar o que é interessante para ti. Não, eu prefiro o preço. Não quero preço, eu prefiro essas outras vantagens contratuais e analisar tudo isso. Tudo isso colocado na ponta do lápis, extremamente bem documentado. E tu tem aqui, mercado cativo, 30% mais caro do que o mercado livre. Entendeu? Então não é só uma questão teórica, não é só uma questão de, por exemplo, sabe quando tu diz assim, mas a China melhorou porque abriu o mercado. Não, a China melhorou porque, na verdade, foi o Mao Tse Tung que já tinha feito tal coisa, não sei o quê. O cara, não, porra, mano. É daqui os dois funcionando ao mesmo tempo. Entendeu? Tu compara um e outro, tu consegue argumentar muito bem. Por quê? Porque os dois estão extremamente bem documentados e acontece ao mesmo tempo no Brasil. Entendeu? Tu tem indústria no mercado livre, tu tem indústria no mercado cativo. Né? E o meu trabalho é chegar com o diretor da indústria e dizer, olha, tu tens essa opção. O difícil é o cara acreditar, né? Cara, como assim tu vai trazer nesse cabo aí uma energia livre que eu posso comprar de quem eu quiser? Como assim? Né? Mas da feita que o cara percebe que é verdade, que ganha confiança e tudo mais, migra. Entendeu? O cara quer ter opção livre. E aí eu pergunto pra ti, eu falo, cara, eu não quero te obrigar a ser livre. Eu quero que tu me permita ser livre. Entendeu? É isso que essas leis vão aprovar. Ninguém vai ser obrigado a abrir mão do monopólio. Não, eu quero comprar... Que não vai ser mais monopólio, né? Eu quero comprar do monopólio da concessão, da transmissão, distribuição da minha região aqui. Quero comprar da distribuidora local. Beleza. Vai poder continuar comprando, não tem problema. Permita com que as outras pessoas contratem energia livremente. E se tu queres pagar mais caro, tu queres ter o mesmo serviço, tu acha que tu é super bem atendido na tua concessionária de energia e tal, e manter, beleza, não tem problema. Então, no final das contas, eu acho que o master aprendizado pro liberal
é essa diferença, é esse ganho de argumento para essa diferença simultânea. Mercado cativo com mercado livre, que hoje já acontece a nível industrial no Brasil, e que, por exemplo, vamos lá, situação prática também. Quanto foi a economia no ano passado para o mercado livre contra cativo? Foi mais de 35%. Agora, a gente já ligou a termoelétrica no ano passado e agora a gente está com bastante água nos lagos das hidrelétricas. Então, baixou um pouquinho o preço no mercado livre. E o que aconteceu no mercado cativo? Teve reajuste, já vai aumentar, reajuste de 64% na bandeira amarela, ou seja, um aumento de preço na bandeira amarela. Pelo menos no mercado livre, quando melhora o cenário, o preço melhora também. Então tudo isso pode ser verificado, pode ser apreciado em tempo real, entendeu? Pode ser verificado em tempo real. É um estudo de caso que está acontecendo aqui no Brasil na nossa cara, entendeu? A real é essa. E como ele falou, isso é algo muito importante da gente sempre divulgar, né? Porque é uma solução que está aí na nossa cara, como o Paulo disse, e que é essencial, porque é baseado numa bola de neve que só vem crescendo. Porque se a gente não resolver o problema agora, a gente pode ter um problema muito grande daqui uns 20 anos. Eu acho que 20 anos é um prazo bem longo, cara, vou te falar a verdade. Eu acho que menos que isso a gente já começa a ter problema. A gente já tá vivendo o problema, né? Mas só vai piorando, só vai piorando. Eu queria, para finalizar, que você me indicasse pra gente, pro pessoal do Damas, pode ser um livro, 2, 3, que você acha que todo mundo tem que ler, ou então um material, conhecimento que a gente tem que adquirir, tanto sobre o tema de mercado livre de energia, ou qualquer algum outro que você acha que a gente não pode deixar de ler. Posso fazer 2 indicações? Ah, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Uma indicação é Como Resolver Problemas Insuperáveis. Clique Como Resolver Problemas Insuperáveis. E basicamente ele fala assim, ele fala sobre como contornar problemas, entendeu? Não necessariamente a gente precisa pensar no problema em si, a gente pode contornar o problema, pode gerar uma solução alternativa, pode pensar em coisas que nunca aconteceram, né? Eu acho que essa é a situação que a gente está falando aqui. A gente está falando, como é que a gente vai resolver o problema da energia? Então, um problema mundial. Um problema de, cara, se a gente realmente quiser atender a agenda ESG e os prazos e tudo, a gente vai ter um problema energético, entendeu? Porque a gente vai abrir mão de um percentual muito grande da nossa geração de energia como mundo. O Brasil ainda é bastante renovável, bastante energia renovável, mas é um grande desafio também. Imagina não depender de petróleo, Imagina que os carros agora são todos elétricos. Olha a demanda por energia elétrica. Mas para ser ESG, tu não pode gerar essa energia com carvão. Tem que gerar com painel solar, com aerogerador e tudo mais. Então, olha o tamanho do desafio. Onde vai vir todo esse investimento? A gente tem que pensar com criatividade, pensar fora da caixa. Esse livro ajuda muito nisso. Acho que ele tem a ver com o tema, né? De certa maneira. E ele é como resolver problemas insuperáveis. E um segundo livro é esse aqui, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Um ótimo livro. Sensacional esse livro. O maior aprendizado desse livro é o Second Level Thinker, né? Tem o primeiro nível de pensamento, que é aquela coisa que todo mundo pensa. Bora baixar o preço da energia. Então faz o quê? Faz uma canetada, que é eles que controlam o preço da energia, então eles podem dar uma canetada. Tá? Aí olha o que acontece, todo mundo consome mais energia. Então, na verdade, tem que precisar pensar num segundo nível de pensamento. Cara, eu acho que não é só na canetada não, hein? É gerando mais energia. E como é que a gente vai gerar mais energia pra gente baixar o preço? Primeiro a gente tem que gerar o suficiente para suprir o que a gente gera com energia suja, né? A gente precisa suprir isso. E para poder desligar, né? Depois tem que gerar um a mais para poder atender a demanda crescente de energia, né? Então, a gente percebe que esse é o segundo nível de pensamento. Mas acho que o Daniel Kahneman ele lista, né, vários vieses, várias coisas que a gente pensa, que a gente acha que é de uma maneira, mas na verdade é de outra maneira. Então, basicamente, é um livro que ensina a pensar.
E ensinar a pensar é uma coisa que é extremamente útil em diferentes aspectos, em todos os pontos de vista da vida. Acho que é um livro extremamente interessante, com certeza. Muito bom. O Rápido e Devagar já é conhecido da galera, mas o Clique eu já anotei aqui para adicionar na minha lista da Amazon. Aquele clássico Vou colocar o que Clique. é obrigatório, né? Certeza, né? Beleza, então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu adorei participar aqui. Muito obrigado aqui ao Damas de Ferro pelo convite. Eu gostei muito de participar com o Guga e com o Gabriel. Lembrando, meu nome é Paulo Sérgio. Quais são suas redes, Paulo? Quais são as redes sociais? Meu Instagram é @pauloa7x e o meu Instagram profissional é @paulosergioenergia, né? E o pessoal @paulo7x. Segue lá. Quem quiser me convidar, estou totalmente disponível aí. Eu acho que foi muito legal. Realmente eu vou encontrar um tempinho na minha agenda e com certeza atender qualquer convite que aparecer. Bom, nosso convidado de hoje foi o Paulo Sérgio, falando sobre o mercado livre de energia e um pouco também sobre como resolver problemas assim no final. Eu agradeço a participação e a ouvidoria não, e a escuta de todos e finalizamos esse episódio por aqui. Eu agradeço a todos, acompanhe o blog do Damas e o Instagram do Damas, que é o Clube Damas de Ferro, e vamos finalizando mais um episódio por aqui.